Olá, tudo bem? Começamos um módulo novo, né? Vamos falar sobre o folclore, né? A gente começou falando sobre o folclore mundial, né? O que é folclore? É uma cultura que carrega as tradições locais, né? Pode ser através de comida típica, pode ser através da dança, através da vestimenta. Tudo isso é carregado durante gerações e gerações. E é o que a gente precisa deixar muito definido na nossa cabeça, né? O que é o folclore? A forma como ele se manifesta e a forma que ele se impõe dentro daquela região, né? E como a gente precisa entender e deixar bem tranquilo na nossa cabeça que as gerações, conforme os anos vão passando, isso é necessário ser passado para as novas gerações, né? Os mais velhos, avós, os bisos, né? Passam para os filhos e netos e bisnetos e assim vai, né? E é uma tradição, é uma herança para a vida, né? Então, no nosso primeiro módulo agora, a gente conseguiu entender um pouco sobre o folclore, né? Falando um pouco sobre o folclore internacional a nível mundo, né? O nosso vídeo falou sobre um festival, né, de folclore que teve, e aí a gente começa a ter um pouco de entendimento da grandeza, da importância de cada país representar, apresentar a sua cultura ao resto do mundo, né? Você deu para perceber em relação às roupas, como se expressam, como comem. Aqui no Brasil a gente consegue ter um pouco melhor essa compreensão, porque a gente tem um país muito grande, muito bem dividido com as suas regiões, com as suas características regionais, né? A gente fala do sul, a gente fala do sudeste, do centro-oeste, do nordeste e do norte, né? E a gente tem como referência até a própria língua, a forma como se expressa, a forma como se fala, né? Os mineiros falam de um jeito, o pessoal do sul fala de outro, o pessoal do nordeste fala de outro, o do norte, então nem se fala. A gente costuma dizer que a gente costuma brincar que nossa, a gente se sente perdido dentro do nosso próprio país. Quer dizer que essa cultura é carregada durante muitos anos, né? Então, esse trimestre a gente vai se aprofundar sobre o folclore, né? Que, no caso, no vídeo que vocês assistiram, a gente falou sobre a dança, né? Vocês sabem que eu tenho o meu xodózinho em relação à dança, né? Mas a cada região do nosso país tem uma dança específica, né? No sul tem o Centro de Tradições Gaúchas, que são apresentações belíssimas, existem campeonatos, né? Mas, professora, o que isso tem a ver com a atividade física? E isso vai ser o nosso próximo módulo, tá? Atividade física versus folclore. Folclore versus atividade física. Tem tudo a ver. Eles estão entrelaçados um com o outro. É de extrema importância, sabe? Então, fiquem ligados. Essa semana nós temos a nossa live. Semana que vem temos conteúdo novo. E assim a gente vai conseguir conversar, vivenciar um pouco do nosso folclore, tá? Do folclore de cultura, de região, de conhecimento, né? Carregado com muito amor pelos nossos ancestrais, pelos nossos mais velhos, pelos nossos avós, né? Uma herança familiar, né? Quer ver um exemplo? Ah, porque vovó fazia isso na época de mamãe. Às vezes era passar babosa no cabelo, isso é uma tradição, né? Que algumas pessoas utilizavam isso, né? Antigamente, como forma de hidratar o cabelo, né? A comida, porque vovó fazia um bolo, cantava uma cantiga, isso é folclore, né? No caso, a sua avó, o seu avô, né? A sua mãe, eles podem ser de uma região, de uma cidade pequena e tal, então tem aquela cultura regional ali, né? De como agem, de como se vestem. Então é isso que a gente precisa, a gente não pode deixar morrer dentro da gente,
tá? Aproveitem em casa, conversem um pouco isso com seus pais, falem um pouco sobre isso, né? O que eles trazem para vocês hoje, né? Lá da infância deles, e que vocês podem carregar para a vida, porque folclore é isso, né? É uma semente que a gente recebe, é uma árvore que a gente recebe, e aí ela tá dando fruto, ela tá dando sementes, a gente pega aquela semente, planta para que outras pessoas possam comer desse fruto e plantar também, tá bom? Fiquem ligados, atenção à live, o horário de cada live tá na plataforma. Fiquem ligados, tá? E tudo isso vai passar, já está passando e em breve a gente vai estar junto, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.